Bem-vindo, Édipo. 2 de Coríntios 3, versículo 13. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, irmãos, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas durante um grande período ali na vida de Moisés, ele usava um véu sobre o rosto. E por que ele passou a usar esse véu? Bom, nós temos isso em Êxodo 34, 29. Moisés ele vai ao monte Sinai e lá ele fica 40 dias, lá em cima do monte. E a Bíblia diz que ali Deus entregou para Moisés as tábuas contendo os 10 mandamentos. Então, todos os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés foram escritos pelo dedo de Deus numa pedra, né? Até hoje tem aquela questão, irmão, porque muitos irmãos, eles trazem a Bíblia no celular. E muita gente é contra. Eu gosto da Bíblia no papel, eu gosto da Bíblia assim, eu tenho preferência pela Bíblia assim. Em casa, eu só leio aqui, porque se eu estou em casa, se eu deito, irmão, aqui é fácil de virar a página, e se eu estou em casa, se eu dou uma deitadinha, irmão, para mim virar a página aqui é mais difícil, então é uma facilidade enorme. Mas tem muita gente, irmão, que é contra a Bíblia no celular. Eu não sou. Por quê? Ah, pastor, tem que ser no papel, porque Deus deu no papel. Irmão, a primeira palavra escrita que Deus deu para Moisés foi escrita no quê? Na pedra. Então, se a gente quiser trazer no original, vamos ter que vir aqui com um saco de pedra, né, com a palavra escrita. Porque a Bíblia, irmão, ela acompanha também, irmão, o desenvolvimento. Tem gente que, meu Deus do céu, antigamente não era assim. Nós temos na igreja um irmão que ele se implica com playback. Não pode tocar playback porque é pecado. Irmão, se Jesus fosse pregar e tivesse um cantor na época com playback, cantava também. Tudo é desenvolvimento. Então, a Bíblia, ela começou escrita no quê? Cerâmica, tijolinhos, né? E daí aquilo era complicado para transportar, enfim. Daí tudo vai evoluindo, em vez de escrever em cerâmica, em tijolinhos, argila, passou a ser escrita naquele material que dá na água, que é o papiro, né? O papiro, que é uma planta aquática. Então tudo evolui. Eles descobriram que se pegasse o papiro, extraísse da água e fizesse um tratamento nele, dava para ser usado para escrever. Aí passaram a escrever a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, documentos, escrituras, leis, tudo que a sociedade fazia era no papiro, né? Inclusive a palavra de Deus. Os anos passaram, irmão, eles descobriram uma coisa melhor, que foi o pergaminho. O pergaminho era o couro do animal, matava o animal, a carne era usada para alimentação, e o couro eles faziam o tratamento, principalmente usando cal virgem e outros produtos químicos, faziam o tratamento no couro do animal, e passou a se chamar aquilo de pergaminho, e passaram a usar na escrita.
Então os profetas escreviam no pergaminho, os juízes escreviam no pergaminho, as autoridades, toda a sociedade usava o pergaminho como forma de escrita, e a Bíblia passou a ser usada, a escrita em pergaminho. O tempo evoluiu, irmão, veio o papel. Quando o papel surgiu, irmão, o papel não era impresso, era só escrito à mão. Então, as folhas, irmãos, elas variavam do tamanho, não eram tamanhos padrões. Depois veio a Bíblia, o quê? A Bíblia impressa. O alemão chamado Gutenberg, que foi o cara lá da impressão, que foi o primeiro homem que imprimiu a Bíblia, foi o Gutenberg. Então, ele fez a Bíblia impressa, aí a Bíblia ela ganhou forma, assim ficou esses livros todos do mesmo tamanho, tal, segundo a impressão de Gutenberg. E depois a Bíblia foi sendo separada por livros, capítulos, versículos, ganhou nota de rodapé. Mas nada disso, irmão, tira a essência da palavra. Então, uma pessoa que vem na igreja, eu prefiro livro de papel. Tá? Agora, o que é errado é trazer a Bíblia no celular e, de repente, dar uma lida na Bíblia e vai na rede social, vai no YouTube, quer dizer, está no culto, e usa para ler a Bíblia e daqui a pouco está acessando a rede social. Daí é errado. Porque se você vem na Bíblia, na igreja, trazendo a Bíblia no celular, use o teu celular como Bíblia só. Porque se você começar a usar com a rede social e outras coisas, aí está errado. Agora, se uma pessoa que ela tem a Bíblia no celular e ela lê a Bíblia e foi lido a Bíblia, ela guardou, o pastor pediu para abrir a Bíblia, ela pegou, abriu, leu a Bíblia, fechou, não abriu nada, não tem pecado. É o desenvolvimento, é a ciência que vai evoluindo e as coisas vão mudando. Mas, irmão, Moisés ele recebeu a lei, os 10 mandamentos em pedra, escrito pela mão de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto Moisés estava na presença de Deus, irmão, ele foi cheio da glória de Deus. Então, quando ele saiu ali da presença de Deus, que ele chegou lá onde estava Arão, a Bíblia diz que Arão se assustou, irmão. Olhou para a cara de Moisés assim, ficou com medo. Está aqui, acho que Êxodo 34, 29, que eu falei para os irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui, todos digam graças a Deus. Quem gosta de ler a Bíblia, diga amém. Então vamos lá, Êxodo 34, 29. Veja. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a Moisés. Então Moisés os chamou, e Arão e a todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois que chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Então, quando Moisés desceu do monte, as pessoas estavam com medo dele. Falou, por que aconteceu com esse cara? Que brilho é esse? Que glória é essa? E aí eles estavam com medo de chegar a Moisés. E se tem uma coisa, irmão, que não pode acontecer, irmão, é o ouvinte se afastar daquele que vai ministrar. Então, quem vai ser ensinado, necessário é que esteja próximo daquele que vai instruir. Então, como é que Moisés vai ensinar o povo, vai transmitir a verdade de Deus para o povo, se o povo está com medo dele? E se o povo se afasta dele? Então, Moisés ele passou a usar o véu para que o povo não se assustasse. Pega um pouquinho d'água fazendo um favor aí para mim, irmão. Isso, uma aguinha aqui que bateu uma irritação na garganta. Então, Moisés passou a usar o véu por causa do povo. Só que com o passar do tempo, Moisés ele foi entrando menos na presença de Deus. No começo, Moisés entrava mais vezes, porque Deus chamava, Deus tinha mais coisa para falar. Mas com o passar do tempo, Moisés foi entrando menos. E quanto menos Moisés entrava na presença de Deus, mais a glória do seu rosto se apagava. Então, aquele brilho, aquela coisa bonita
que assustava as pessoas, que mostrava que Moisés era um homem cheio da glória, foi se apagando. E conforme Paulo diz, Moisés passou a usar o véu para que o povo não visse que a glória estava se apagando. Então, já o uso do véu por Moisés agora não era para proteger o povo e não assustar, mas o uso do véu agora por Moisés era para ocultar que a glória de Deus estava se apagando do seu rosto. Por que isso, pastor? Porque a lei, irmão, ela é transitória. Essa lei, irmão, essa lei que ninguém cumpriu, irmão, ninguém cumpriu a lei. A única pessoa que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Todos os homens debaixo desse céu, acima dessa terra, ninguém conseguiu cumprir a lei. O Moisés que escreveu a lei, que escreveu não matarás, ele matou. Lembra que Moisés matou? Então não houve um justo. Deus deu uma lei que era impossível de ser guardada. Ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém. Mas por que Deus deu algo impossível? Para revelar a sua misericórdia através de Jesus. Então Deus dá algo impossível de ser praticado, para que lá na frente Deus revele a sua glória e a sua misericórdia, a sua salvação através de Jesus. Que o homem é salvo, irmão, não pelo seu mérito, pela sua justiça. O homem é salvo pela graça de Deus. É aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a lei, assim como o brilho no rosto de Moisés foi transitório, a lei também era transitória. Meu Deus, olha que explícito aqui está, 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Presta atenção, o Velho Testamento ele foi por Cristo o quê? Abolido. O que significa abolido? Tem vários significados. Encerrado, colocado em desuso. Irmão, eu posso pregar o Velho Testamento aqui, tem muita lição boa, mas o Velho Testamento ele foi abolido. Aí vem um pastor e quer que tu guarde o sábado. Vem um pastor e quer que tu não coma carne de suíno. Vem outro pastor e diz que tu não pode fazer isso, porque a lei moral, aliás, a lei cerimonial diz dessa maneira. Irmão, nós não temos nada a ver com a lei cerimonial. Não temos nada a ver com dieta alimentar, se é peixe, se é suíno, se é boi, nada. O Velho Testamento foi abolido. Vamos dar uma olhadinha aqui no significado da palavra abolido, irmão, que eu não sou muito bom de português, mas deixa eu procurar aqui, só para os irmãos verem aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. A palavra abolido é o particípio do verbo abolir. Significa que algo foi suprimido, anulado, revogado ou colocado completamente fora de uso. Então, quando a Bíblia diz que o Velho Testamento foi por Cristo abolido, está dizendo que o Velho Testamento foi colocado fora de uso. Então, a igreja, ela não é doutrinada pelo Velho Testamento. Tudo que Deus queria que a gente fizesse foi retirado do Velho Testamento e está no Novo. As coisas do Antigo Testamento que não estão no Novo, irmão, tu não tem que se preocupar com isso. Festa de Pentecoste, festa das primícias, festa da Páscoa, porque está na palavra. Irmão, Antigo Testamento foi abolido, é o que a Bíblia ensina. Então a pessoa querer colocar normas do Antigo Testamento para a igreja é a maior besteira. Diz a Bíblia que Moisés não queria remover o véu. E diz a Bíblia que até hoje o véu está sobre o coração de quem? Dos filhos de Israel. Hoje os filhos de Israel não estão com o véu sobre o rosto, mas estão sobre o coração.
E esse véu no coração dos filhos de Israel, irmão, impede eles do quê? De se converter. Ou tu acha que Israel é uma nação convertida? Não é. Israel é uma nação que entregou Jesus para morrer. Sabe por que Israel não matou Jesus? Porque não podiam. Porque quem determinava as ordens naquela época era Roma. Se Israel pudesse matar Jesus, tu acha que eles tinham entregue para Pilatos? Eles tinham feito esse serviço com muita alegria. Israel é uma nação que até hoje o véu está posto sobre o coração, e o coração endurecido. Mas Paulo diz que quando este véu for removido, eles vão se converter. Mas primeiro vai ter que remover o véu. Então, eu pregar o Novo Testamento, irmão, para ensinar, para a gente aprender alguma coisa, ótimo. Agora, eu querer doutrinar, né? É engraçado, irmão, porque as pessoas, eles pegam o que convém do Antigo Testamento, né? Por que vocês não pegam aquela oração de Davi pedindo para Deus quebrar o dente dos inimigos? Eu nunca vi um crente orar e dizer: Senhor, quebra o dente do fulano, do Beltrano. Isso era Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Então, quando você lê aí algumas orações no livro de Salmos, irmão, não serve mais para nós. Ó Senhor, arranca-lhe os dentes, quebra-lhe os ossos. Não serve mais para nós. Jesus toma bofetada, Jesus é pregado na cruz, ele não pede para arrancar a cabeça de ninguém, ele não pede para arrancar o dente de ninguém, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A lei é o passado, hoje nós vivemos a graça, hoje é a dispensação do Espírito. Hoje, se te bater na face esquerda, é para você oferecer a direita. Hoje, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, é para você ir 2 milhas. Hoje, se alguém te tomar a capa, é para você dar o vestido, porque a vingança pertence ao Senhor, meus irmãos. Nós vivemos uma época diferente. Então, o Antigo Testamento, irmão, são lições, mas não serve mais para doutrinar uma igreja. Entenderam? Ah, pastor, mas o senhor é meu pastor, não vale? Continua valendo, continua sendo pastor. Mas muitas coisas, por que continua sendo pastor o senhor? Porque no Novo Testamento repete. Eu não sei se tu sabe, são 10 mandamentos. 9 deles estão no Novo Testamento. Agora, o 4º mandamento, que é guardar o sábado, procure no Novo Testamento e encontre a guarda do sábado no Novo Testamento. Se a Bíblia diz que Jesus aboliu o Antigo Testamento e no Novo Testamento não é pedido para guardar o sábado, por que eu vou guardar o sábado? Agora, o Novo Testamento proibia, aliás, o Antigo Testamento proibia fazer imagens, o Novo Testamento também proíbe. O Antigo Testamento proibia colocar Deus em segundo lugar. Deus é o primeiro. O Novo Testamento, Deus continua sendo o primeiro na nossa vida. No Antigo Testamento não podia matar. No Novo Testamento continua valendo que não é para matar. Não podia roubar, continua valendo, porque também ensina que não é para roubar. Tinha que honrar pai e mãe no Antigo Testamento. No Novo Testamento continua tendo validade honrar pai e mãe. Não cobiçar no Antigo Testamento era válido, no Novo Testamento repete o mandamento de não cobiçar. Então tudo aquilo que foi repetido, que era do Antigo e está no Novo, a gente pratica. Agora, está no Antigo e não está no Novo, estou fora. Estou fora. Quem compreende, diga amém, Jesus. Ah, mas segundo a lei cerimonial, não podia comer camarão, não podia comer peixe com lixa, não podia comer carne suína, não podia comer animais com a unha fendida, que não ruminava. Se o animal tinha unha fendida e não ruminava, não podia comer. Se ruminava, mas não tinha unha fendida, também não podia. Agora no Novo Testamento eu vou aqui, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 25. No Novo Testamento eu vou aqui, 10, 25 de Coríntios. O que está escrito na Bíblia dos irmãos?
comei de tudo quanto se vende no açougue. Aí tu chegou lá no açougue, irmão, tem lá um pernil, tem lá umas bistecas. Você chegou lá na peixaria, está lá a tainha, está lá o robalo, mas está lá o bagre, quem gosta. Eu particularmente não como, não gosto, porque o bagre é muito porquinho. O bagre é o urubu do mar. Tudo quanto é nojeiro, o bagre come, né? Muita gente são tomados de surpresa, quando abre a barriga do bagre, encontra tudo. Lá em Blumenau, o cara estava pescando no rio Itajaí, quando eu morei lá, pegou um bagrão enorme, abriu a barriga do bagre, dentro estava o umbigo de uma criança. Caiu o umbigo, foi jogado no lixo, parou no rio, o bagre engoliu. Então, aí a questão, mas não existe, digamos assim, coisa imunda que vai te separar de Deus por você comer. É questão de gosto. Então, comei de tudo que se vende no açougue. Né? Você vai em Israel hoje, irmão, se você pedir lá um estrogonofe, estrogonofe é a carne com molho de leite, é isso? Se você for em Israel hoje e pedir um estrogonofe, eles não te vendem. Porque na lei proibia cozinhar a carne do animal com leite da mãe. Então era proibido. Se você chegar lá em Israel, quero um estrogonofe, não te vendem. Mas tem parada gay. Agora fala para mim, qual é pior, irmão? Comer um estrogonofe ou apoiar a parada gay? Então é aquilo que Jesus falou, irmão. As pessoas coam um mosquito, engolem um camelo. Tem um monte de gente aí coando mosquito, irmão. Guardar sábado, comer um pedacinho de carne de porco, isso é coar mosquito. Às vezes coa mosquito e engole um camelo. Então, irmão, Jesus aboliu o Velho Testamento. Jesus disse, valeu até a minha chegada. Antes era o Cordeiro da Páscoa, agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Aleluia! Então, pelo amor de Deus, uma vez uma irmã me procurou, irmão, assustadíssima, porque ela leu em Deuteronômio 28, que quem desobedece vai ser ferido com... Aí começou a ler as pragas, apavorada. Eu falei, mulher, esquece isso. Estamos no Novo Testamento, a graça de Cristo. Você pecou, se arrependeu, pronto. Está perdoada. Irmãos, existe muita babaquice no meio evangélico. Regressão de vida. Coloca o cara numa poltrona e faz o cara regredir lá na infância para curar trauma, para curar complexo, para curar feridas emocionais. Irmão, o meu Cristo não precisa me levar no passado para me curar. Ele me cura hoje. Então essa regressão de vida, irmão, isso é a maior heresia que tem, meus irmãos. Né? Olha outra heresia que surgiu aí agora. Tem esses caras que vai para o monte, tem um nome até, desse grupo que vai para o monte, você paga R$2.000, vai para o monte para virar crente de verdade. Como é que é o nome desse movimento aí? Puxa, como? Eu não entendi. Não, é um encontro, mas tem um nome específico, que eu me esqueci agora. Inclusive você vê muitos carros adesivados. Quer dizer, você está na igreja 10, 15, 20 anos, já é batizado nas águas, é batizado com o Espírito Santo, conhece a Bíblia, obedece a palavra de Deus. Aí vem esse novo movimento, diz que você tem que ir para o monte, né, com o grupo deles, pagar R$2.000, ficar 3 dias numa barraca para aprender a ser crente de verdade. Irmão. E tem gente que paga e vem contar que foi a maior experiência que teve na vida e tal. E tem muita gente que vai para o monte orar, irmão, não sei se tu já viu, o pessoal vem com um capim seco que acende. Já viu isso? Olha, isso nunca foi a glória de Deus. Isso chama saporema, é um fungo. E pode ver, só dá em folha seca e casca de pau podre. Esse Deus deles é um Deus muito fraquinho. Se me trouxesse uma folha verde, uma árvore seca, uma árvore verde viçosa acesa, eu ia acreditar. Mas agora vim com folha seca, casca de pau podre, apaga a luz que vai brilhar. Claro que vai brilhar, é o fungo. É a saporema. Tu lembra quando Moisés viu a sarça queimar? Irmão, todo dia a sarça queimava ali no deserto. Todo dia. Imagine, irmão, um espinheiro todo seco
50 graus de calor torrando sobre ela, ela pega fogo sozinha. Então, quando Moisés viu a sarça queimar, aquilo não é milagre. Aquilo acontecia diariamente no deserto, pelo alto calor, a temperatura alta, e as árvores secas, elas queimam sozinhas, igual hoje em nosso meio. Quando tem um período de seca extrema, sol quente, daqui a pouco começa a pegar fogo no mato. O próprio material entra em combustão sozinho. Então o milagre da sarça não era queimar. O milagre da sarça é que queimava e não consumia. Porque o normal era pegar fogo e virar um monte de cinza. Aí Moisés vê a sarça queimar, e Moisés está esperando ela virar cinza, e vai queimando, e vai passando o tempo, e não vira cinza. A sarça está inteira, está queimando, e não vira cinza, e continua de pé. Ele falou, mas tem alguma coisa estranha. Isso não é normal, o normal já era ter virado cinza. Daí ele chega perto, e aí Deus diz, Moisés, tira a sandália, a terra que pisa é terra santa. Aí Moisés teve que descalçar o pé, e aquele fogo que estava na sarça, que não se consumia, era a presença do Deus maravilhoso, meus irmãos. O Deus que se revelou na sarça para chamar Moisés para a obra dele, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que parar, irmão, com meninice, né? A gente tem que... A fé, irmão, não é um tiro no escuro. Irmão, a fé não é um tiro no escuro. A fé, ela é ligada à razão também em muitas circunstâncias, principalmente no tocante àquilo que Deus fala. Ah, mas eu creio assim. Tá, mas e a palavra diz o quê? Não adianta a gente crer assim se a palavra diz diferente, né? Então, para nós, o Antigo Testamento, irmão, são livros que a gente lê, muitas profecias do Antigo Testamento relacionadas a Israel ainda vão se cumprir. O judeu ainda está na velha aliança, porque o Cristo veio e eles penduraram numa cruz, né? Eu vejo na internet, irmão, porque eita povo arrogante. Irmão, Deus escolheu os piores dessa terra. Porque eu estou para ver um povo arrogante igual judeu. Tu vê os rabinos na internet, irmão, arrotando a arrogância pelo conhecimento profundo da lei. E aí eles começam aquela conversa deles esbanjando, jogando conhecimento, arrotando, né, aquela soberba do conhecimento, mas não conseguiram enxergar Cristo, irmão. Foram tão arrogantes que não conheceram Jesus. Deus se fez homem, Deus esteve entre eles, mas eles não conheceram Deus pela arrogância. E até hoje são arrogantes, tanto que eles vão abraçar quem? Eles vão abraçar o anticristo. Quando o anticristo aparecer no cenário mundial, o pessoal vai dizer, tá aí, ó, chegou o homem que os profetas escreveram. Chegou o Messias. E aí eles vão achar que o anticristo é o Messias. O Messias verdadeiro eles rejeitaram. O Messias verdadeiro eles entregaram para morrer. Mas o anticristo eles vão abraçar. E sabe o que vai acontecer nesse tempo? Quem sabe que está para ser construído o terceiro templo em Jerusalém? Essa é uma profecia bíblica. Está para ser levantado o terceiro templo em Jerusalém. Segundo as línguas dizem que todo o material está preparado. Quando aquele santuário que está lá dos muçulmanos, aquela mesquita for removida, imediatamente as máquinas vêm, já está tudo preparado, tudo guardado, pré-moldados, que vão chegar ali e montar. E eles vão montar o terceiro templo em Jerusalém, a mesquita vai ser removida, não sei quando, mas isso é bíblico, vai ser removida, vão edificar o terceiro templo, vão colocar o trono lá, e sabe quem vai se assentar nele? O anticristo. E eles vão adorar o anticristo como sendo o Messias. Eles vão adorar o filho do diabo como sendo descendência de Davi. Por quê? Porque quando Jesus veio, não creram. Os irmãos sabem que uma das coisas que o judeu prioriza muito e que ele avalia muito é que um homem de Deus tem que ser rico. Quem tem Deus não pode ser pobre. E aí você vai na Bíblia, tu olha a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, tu olha a vida de Jó,
Tu olha a vida dos homens de Deus, quanto mais riqueza no Antigo Testamento, era sinal de maior presença de Deus. Aí vem Jesus, nasce na manjedoura. Vem Jesus, diz, as aves têm ninho, as raposas têm covis, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. Vem Jesus, irmão, e tem que comer da roça que não é dele, lembra? Vem Jesus e monta no jumento que não é dele, o barco que Jesus andava não era dele. Irmão, nem sepultura Jesus tinha. Irmão, se não fosse José de Arimateia, Jesus seria enterrado como indigente. Mas José de Arimateia tinha uma sepultura nova que nunca havia sido usada, e ele deu esta sepultura para Cristo ser crucificado. Então, um homem que não tem carro, que anda com barco emprestado, jumento emprestado, é enterrado numa sepultura que não é dele, isso vai ser filho de Deus? Pode ser qualquer coisa, menos o filho de Deus. Então eles rejeitaram Jesus, principalmente pela sua pobreza. Aleluia, amém, meus irmãos? Eles esperam alguém grande. Alguém grande. É a mesma coisa, irmão, chega um pastor de bicicleta na igreja e chega um pastor de BMW. Na ótica da igreja, qual é o pastor mais abençoado? Quem tem mais Deus? É o pastor da bicicleta? Ou é o pastor da BMW? Você vai numa igrejinha, irmão, pequena, alugada, com meia dúzia de pessoas. Você chega numa catedral enorme com milhares de pessoas dentro. Na ótica dos homens, qual é o pastor melhor? O da igrejinha com meia dúzia de pessoas alugada, ou o pastor da catedral grande com milhares de pessoas? É óbvio que nós vamos dizer que o pastor da BMW é mais abençoado e o pastor da grande catedral é mais abençoado. Foi o que aconteceu com Jesus. Rejeitaram ele, irmão, pela sua pobreza. Essa foi uma das causas. Mas a Bíblia diz que, sendo rico, ele se fez o quê? Pobre. Por amor a quem? A nós. Só que não entenderam por que ele, sendo rico, se fez pobre. Amém? Eu estava lendo agora o prefeito de Criciúma. Agora, essa semana, ele queria saber como é que estavam tratando os mendigos em Criciúma. Aí ele vestiu uma roupa velha, suja, e ficou 20 horas na rua pagando de mendigo, para conhecer o tratamento que estava sendo dado aos mendigos da sua cidade. Quem via o prefeito sentado na marquise, no banco da praça, não conseguia saber que era o prefeito que estava lá. E assim foi Jesus, irmão. Ele se fez homem. A Bíblia diz que ele deixou o trono de glória, deixou o esplendor da sua glória, se revestiu de carne e osso, recebeu um corpo, esteve entre nós, mas poucos conseguiram discernir que ele é o Salvador. Amém? Mas é assim, né, irmãos? Enquanto o véu estiver no coração, não vão entender nunca. Amém? Bate uma salva de palmas para Jesus, aplaude Jesus.